Oi de novo, vamos continuar onde paramos. Questões 11 e 12 do 5º caderno de atividades. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o slide direitinho. Escola Municipal Monteiro Lobato, 5º ano A, professora Gabriela, questões 11 e 12 do 5º caderno de atividades. Questão 11, contribuição dos imigrantes na alimentação brasileira. Os imigrantes italianos foram os responsáveis por trazer a pizza e a sopa. Os alemães trouxeram a cerveja, as carnes salgadas e defumadas, a batatinha, as linguiças e salsichas. Os portugueses vieram com o pão. Os japoneses nos influenciaram a comer verduras, legumes e peixes. Também, herança cultural indígena. A alimentação no Brasil sofreu e ainda sofre várias influências da culinária internacional. Entretanto, a alimentação do brasileiro começou a sofrer mudanças principalmente no início do século XIX, com a influência dos primeiros imigrantes que chegaram. Atualmente, com a globalização, podemos saborear a culinária de várias regiões do mundo, na própria cidade em que moramos. Letra A. Organize o quadro com as contribuições dos imigrantes para a alimentação dos brasileiros. Então, olha só, todas essas informações que vocês vão precisar para preencher esse quadro aí, estão no texto, tá bom? Então, vocês vão lendo aos pouquinhos e vão preenchendo. De um lado, a gente vai colocar o país de origem do imigrante, ou seja, o país de onde o imigrante veio. E do outro lado, a contribuição, né? O que ele trouxe? Quais foram as comidas que ele trouxe para o nosso país, tá bom? Então, de um lado, o país, do outro lado, a contribuição, as comidas, né? E outros tipos aí da cultura e tudo mais, tá bom? Vamos lá. B. A batatinha não é natural do Brasil, mas é um dos produtos mais consumidos por aqui. Durante a pandemia, seu consumo aumentou muito e os preços subiram. Em março, o preço médio do quilo da batata inglesa era R$ 3,95. Hoje é R$ 6,11, um acréscimo de 54,68%. Qual a diferença entre o preço de 1 quilo de batatas comprado em março e o outro comprado atualmente? Olha só, tem uma palavrinha-chave aí que na hora que a gente leu, a gente conseguiu perceber qual é a operação que a gente vai fazer aí para saber qual a diferença, né? Acabei de falar. Palavra-chave aí, ó, quando ele pergunta na maior parte das vezes em que ele perguntar qual a diferença, quando ele vier perguntando qual a diferença, a gente já pode saber que vai ser uma continha de subtração, uma conta de menos, tá? Então, vocês vão fazer aí, ó, 6,11 menos 3,95, né? O preço da batata atualmente menos o preço da batata no mês de março, tá bom? O preço da batata atualmente dobrou em relação a março? Custa um pouco menos da metade que custava em março ou custa aproximadamente o que custava em março, mais uma metade? E aí, o que vocês acham aí, ó? Lembrando que o preço da batata teve um acréscimo de 54,68%. Esse 54,68% aí, o que vocês acham que é? É o dobro do valor? É um pouco menos da metade, pouco menos da metade, ou a quantidade, né, que custava em março, mais uma metade. O que vocês acham que é aí? Então, observem bem esse 54,68% para vocês marcarem correto aqui, tá? Certo, vamos lá para a próxima. Tinha mais ou menos, tinha outra aqui, ó. Custa exatamente a metade do que custava em março, tá? Então, é só vocês observarem direitinho aí as alternativas, tá? Lembrando que vocês devem observar esse 54,68%, tá? 54 aí, ele se aproxima da metade. Lembrando que é uma metade de quê? De 100%, né? A gente tem o 100%, que é o todo, e tem o 54,68%, que é o valor que ele está dando aí.
Então, de acordo com o valor que ele está dando, que é esse 54,68%, é mais da metade, é menos da metade, é aproximadamente o que custava em março, mais uma metade. Então, vocês pensem aí direitinho, tá bom? D. Se eu for ao mercado e comprar 10 quilos de batata a R$ 6,90, quanto gastarei? Vamos lá. Lembrando que o quilo da batata, como ele falou aí, custa R$ 6,90. Você vai no mercado comprar 10 quilos. O que você pode fazer? 6,90 mais 6,90 mais 6,90 mais 6,90 mais... E assim por diante. Ou você pode usar direto quem? A multiplicação, tá bom? Já estou dando a resposta que não deveria, né? Letra E. E se eu pegar minha compra, pagar minha compra com uma nota de 50 e uma nota de 20? Quanto receberei de troco? Como é que vocês vão fazer também? De acordo com o resultado que deu na letra D, né? Que foi a quantidade de dinheiro que vocês irão pagar pelos 10 quilos da batata. Pagando aí com uma nota de 50 e uma de 20. Quanto que você vai receber de troco? Tá bom? Então, para responder a letra E, vocês precisarão do valor ali da resposta que deu na letra D, tá? F, trouxe as batatas para casa nessa embalagem. Olha só, a embalagem aí é uma caixa, né? Se a gente for comparar ela a aqueles sólidos geométricos que a gente já estudou, ela vai ser um paralelepípedo, né? Aí, novamente, a gente vai voltar a falar sobre face, aresta e vértice, tá bom? Que a gente comentou lá no início, no primeiro caderno de atividades, quando eu até, inclusive, fiz um vídeo explicando só sobre isso, só sobre o que era sólidos geométricos, espaciais. Expliquei para vocês o que era face, o que era aresta, o que era vértice, tá? Então, se vocês precisarem, não derem conta de fazer, podem voltar e assistir aquele vídeo, tá bom? Foi o primeiro vídeo que eu fiz e postei aí, tá? E no dia que vocês forem fazer essa atividade, eu vou mandar o outro vídeo também, para caso vocês precisem, revejam novamente para vocês lembrarem esses conceitos. Apesar de que aqui, ó, na imagem a gente consegue relembrar, né? A face ali, normalmente, ele vai ser os lados do nosso sólido geométrico. A aresta vão ser as linhas ali. E a vértice vai ser o encontro de duas arestas ou mais, tá? Então, vocês vão responder, vão contar. Quantas faces vai ter a minha caixa? Quantas arestas e quantas vértices, tá bom? E aí, de acordo com essas informações também, né, sobre faces, arestas e vértices, vocês vão responder essas aqui também, tá bom? Eu tenho uma pirâmide aqui, né, tem um paralelepípedo e tem um hexágono, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4. É um hexágono, tá? É aquele sólido geométrico espacial que tem 6 lados. Então, vocês vão contar o número das faces, o número das arestas e o número das vértices de cada sólido geométrico que ele deu aí de exemplo, tá? E aí vocês vão colocar a quantidade, tá bom? Isso é fácil, isso é tranquilo, a gente já viu, a gente já sabe como faz, tá bom? Questão número 12, pluralidade cultural. A pluralidade cultural está relacionada com a multiculturalidade de uma nação, ou seja, quando se encontram reunidos em um mesmo espaço, vários tipos de manifestações culturais e tradições diferentes. No Brasil, devido à sua multicolonização, formou-se uma pluralidade de culturas vindas de praticamente todas as partes do mundo. A pluralidade cultural de um país é caracterizada pela aceitação de sua diversidade cultural. Em um país monocultural, por exemplo, existem restrições quanto à liberdade de expressão das culturas e tradições estrangeiras, sendo até mesmo consideradas alvos de perseguição. Então, olha só, no nosso país a gente tem essa liberdade de conhecer outras culturas, porque a gente sabe que muitas pessoas que moram no nosso país, como a gente viu nos textos anteriores, vieram de outros países. Então, quando isso acontece, elas trazem com elas, né, culturas diferentes, maneiras de se vestir diferentes,
de falar, de cozinhar comidas, né? E tudo mais. Então, como nós temos no nosso país várias pessoas que vieram de várias partes do mundo, a gente tem essa pluralidade cultural, a gente tem multiculturalismo, tem esse multiculturalismo, né? São pessoas que representam diferentes culturas. E até mesmo aqui no nosso Brasil, a gente consegue ver essa multiculturalidade, essa pluralidade de cultura, indo de um estado para o outro, né? A gente mora aqui no Goiás, a gente sabe que as pessoas que moram aqui, elas falam de um jeito, elas se comportam de um jeito diferente das pessoas que moram lá no Sul, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Elas vão falar de maneira diferente, elas vão comer coisas que talvez nós que moramos aqui não conhecemos, né? Então, isso também a gente consegue perceber. O multiculturalismo dentro do Brasil, né? Com as pessoas que moram aqui, que vivem aqui, certo? Observe a tela de Tarsila do Amaral. Nela, a pintora retratou as diferentes faces do povo brasileiro. São homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, asiáticos. São operários e suas faces tristes indicam as péssimas condições de trabalho há uns 90 anos. Então, olha só, esse é o quadro de Tarsila do Amaral. Então, a gente vê aí que são diferentes pessoas, né? Diferentes em todos os sentidos aí, se a gente for comparar uma à outra. E aí a gente também percebe que elas estavam em péssimas condições de trabalho, que era o que elas de fato viviam naquela época, tá bom? Uns 90 anos atrás. Pense numa paisagem para o fundo, pode ser um estádio, um céu, um bosque ou uma cidade. E faça um desenho inspirado na tela de Tarsila do Amaral. No lugar dos operários, coloque os rostos de gente de hoje. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos de várias etnias. Pode usar acessórios como chapéus, presilhas e bonés. Capriche nos penteados, nos cabelos coloridos, nas maquiagens e adereços com brincos e colares. Pinte com capricho, quero só ver o que você vai criar. Então, como eu falei, essa tela, ela retrata pessoas que viviam naquela época, né? E o que você vai fazer nesse espaço? Você vai desenhar pessoas que vivem nos dias de hoje. Então, como é que você enxerga as pessoas no dia de hoje? Elas são parecidas com essas pessoas ou são diferentes? E aí, a questão está pedindo para que vocês caprichem nos adereços, né? O que seriam esses adereços? São os acessórios, né? Colar, brincos, boné, tá bom? Então, hoje em dia, como as pessoas são, como elas se comportam? Então, vocês vão expressar isso através do desenho que vocês vão fazer, tá bom? E aí, vocês vão seguir mais ou menos o padrão do desenho, tá bom? Desenho, a intenção é que vocês desenhem várias pessoas, né? Homens, mulheres, idosos, crianças, jovens de diferentes idades, para que vocês consigam retratar cada um vivendo nos dias de hoje, nos dias atuais, tá bom? E também não esqueçam de fazer o fundo, tá? Caprichem, façam desenhos bem coloridos, tá? Lembrando que eu irei ver e corrigir, tá bom? A pluralidade cultural brasileira reflete a imensa contribuição dos povos matrizes da nossa cultura. Leia o quadro. Etnias, então, de um lado eu tenho as etnias, do outro lado eu tenho as influências e as contribuições para o nosso país, tá? Então, os indígenas. O cultivo de alimentos como a mandioca, o milho e a batata doce, o hábito do banho diário, técnicas de produção de cerâmica e cestaria, o uso de redes para dormir, o conhecimento de ervas e palavras como pipoca, guaraná, jabuticaba, gambá, jacaré, paraná. Europeia. A língua portuguesa, o catolicismo e as festas religiosas como o Natal e a Páscoa. Festas populares como o Carnaval e a festa junina. A arquitetura e a arte colonial. Ritmos musicais como o shot. Africanos, o samba, o frevo e outros ritmos. Festas como o maracatu e a congada.
Pratos típicos como o vatapá, o acarajé, a feijoada. A feijoada e o cuscuz. Instrumentos musicais como a cuíca, o atabaque e o berimbau. E as religiões como a Umbanda e o Candomblé. Tá bom? Então, todas essas coisas que nós acabamos por nos apropriar, né? Achando aí que é da nossa cultura própria, na verdade, foram outras pessoas de outras culturas que trouxeram para o nosso país. Tá bom? B. Determine as 3 raças formadoras da cultura brasileira. Então, quais são as 3 raças que a gente acabou de ver aqui? Só voltar no texto, tá bom? Qual dessas matrizes culturais nos legou a língua, idioma e a religião dominante? Então, vocês vão procurar no texto também, tá bom? Qual é a língua que a gente fala? Essa língua que a gente fala, quem é que trouxe para o Brasil? Tá aí, tá bom? Qual dessas matrizes mais influenciou nossa música também? Tudo no texto. Os indígenas nos legaram um hábito do qual fazemos uso todos os dias. Fale sobre isso relacionando a sua prática pessoal. Qual será o hábito que ela está falando, hein? Que ele está falando aí na pergunta. Qual vocês acham que é? E aí, será que vocês fazem isso todo dia? Vocês têm esse hábito mesmo de fato? Será? Quero ver, hein? F. Como já vimos, a cultura brasileira foi formada pelas influências das matrizes indígena, europeia e africana, e pela contribuição dos imigrantes. Hoje em dia, as influências culturais continuam a acontecer, e nós não apenas somos influenciados por outras culturas, como elementos da nossa cultura influenciam outros povos. Veja o caso do futebol. A origem é inglesa, mas se expandiu tanto no Brasil que por muito tempo o futebol brasileiro influenciou o jeito de jogar e torcer em outros países. Marque nas alternativas a seguir manifestações culturais de outros países que foram assimilados pelos brasileiros. Pesquise antes de responder. Nem tudo é o que parece. Então, olha só, a pizza. A pizza você acha que é uma tradição nossa mesmo, do Brasil? Ou foi alguém que morava em um outro país que trouxe pra gente? Tá bom? Então, caso você não saiba a resposta, faça uma pesquisa. Pesquisa no Google, né? Já que vocês estão tendo aí com mais facilidade acessar esses instrumentos de pesquisa, então aproveitem, tá bom? Antes de marcar, faça uma pesquisa rápida aí, tá bom? Para vocês saberem. Coxinha, festa junina. Festa junina a gente falou no mês passado, hein? Então a gente sabe mais ou menos qual é a origem da festa junina, tá? Aqui, shows culturais. Carnaval. Será que o carnaval foi criação nossa mesmo ou o carnaval já existia em outro país? Essa também eu acho que vocês deverão saber. E o brigadeiro também, né? E aí, o brigadeiro, será que foi o brigadeiro tem origem brasileira ou foi inventado em outro país e nós acabamos tomando conta e fazendo com que o brigadeiro fizesse parte da cultura brasileira? Tá bom? Então, pesquisem antes de responder. Finalizamos mais uma videoaula. Estamos acabando o nosso caderno de atividades, né? Então, questões 11 e 12 já foram, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem, tá bom? Eu vou deixar disponível no mesmo dia que eu colocar essa videoaula para vocês no grupo. Eu também vou colocar aquela outra que eu falo sobre vértice, aresta e face, para que vocês relembrem e consigam fazer direitinho essa parte aqui da atividade, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer coisa me procurem, estou aqui para ajudar vocês. Podem me procurar, tá bom? E é isso, gente. Tchauzinho, até mais, tá bom? Até a próxima, tchau.